Glórias a Deus. Quero nesta manhã cumprimentar a todos os nossos queridos irmãos e irmãs que estão assistindo vão assistir essa live. Eu sou o vosso irmão em Cristo, pastor Gilberto Félix, supervisor setorial da Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga, setor de Pederneiras, o qual tem como presidente o pastor Alcides Fávaro. A nossa igreja matriz, ela fica na Avenida Dr. Ricardo Jafete, no número 214, em São Paulo. E a nossa sede setorial, aqui em Pederneiras, ela fica na Rua Rio Branco, 332, Centro de Pederneiras. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós temos em todas as nossas congregações, a partir das 19 horas e 30 minutos, ensaio com o círculo de oração local. Hoje também aqui na sede nós temos ensaio com o círculo de oração local, ensaio com os varões e ensaio com as crianças às 19h30. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus queridos irmãos, ontem tivemos ali um grande culto aqui no Jardim Paraíso, um culto de ação de graças pela passagem do aniversário do nosso querido amigo, pastor Rui Silveira, dirigente desta congregação. Foi muito abençoado, Deus nos abençoou grandemente. Eu quero saudar o pastor Rui e toda a igreja que ali de Jardim Paraíso, louvado seja Deus. Irmão Jonatas Bertalha, paz do Senhor. Irmã Jéssica Alexandre, irmão Valdir Lima, paz do Senhor aos irmãos. Deus abençoe a sua família, a sua casa. Tenha um dia abençoado aí na presença do Senhor, nosso Deus. E nesta, irmãos, lembrando os irmãos que no próximo dia 13, a partir das 8 horas e 30 minutos da manhã, teremos em nossa matriz, sobre a liderança do nosso presidente, pastor Alcides Fávaro, a nossa reunião mensal de obreiros. Louvado seja Deus. Nós precisamos estar ali, para aprender com o nosso pastor, ouvir uma palavra do pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Você que é obreiro não pode faltar nesta reunião, irmãos, para nós ficar mais próximos, e estar sempre aprendendo com ele. Como ele sempre diz, ele é o nosso irmão mais velho. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Amém, irmão Valdir. Será bem-vindo em nosso meio. Os nossos cultos em nossa sede setorial, ele acontece no domingo a partir das 18 horas, na terça-feira a partir das 19 horas e na sexta-feira culto de oração a partir das 19h30. Temos também a escola bíblica dominical a partir das 8 horas e 30 minutos no domingo. Louvado seja Deus. Irmã Elza dos Anjos, Deus abençoe essa irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Nós também estamos com saudade de vocês. Qualquer hora nós aparecemos aí em Guarapuava, E vocês precisam vir nos visitar aqui em Pederneiras, Louvado seja Deus. Eu me lembro, irmã Elza, irmão Janede, quando nós fomos fazer a obra ali em Guarapuava, eles nos acolheram na sua casa, irmãos? Uns irmãos, uma família muito abençoada. Nós estamos orando por vocês, irmã Elza, para que Deus venha fazer uma grande obra na vida da sua família, amém? Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero tomar por base hoje, aleluia, um texto bíblico, Hoje nós vamos falar um pouco sobre vivendo uma vida em consagração ao Senhor. Louvado seja Deus. O texto bíblico que vou tomar por base aqui é Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Aleluia. Glória a Deus. Irmã Natália
Montresol. Deus abençoe nossa irmã, louvado seja Deus. Lemos então, diz assim o texto: rogo vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Irmã Márcia, irmã Márcia, Deus abençoe a senhora, sua família, seu esposo, o irmão Ziel, que já está lá na igreja sede trabalhando, montando o andaime, né, irmãos, para nós arrumar o ar-condicionado da igreja ali, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Giovanni, irmã Rosi, que está sempre nos assistindo ali, família Celidônio, irmã Maria Luísa, irmã Maria Luísa, Deus abençoe sua vida, minha filha. Irmão Quintino, toda a sua família, louvado seja Deus. Estou aqui sentindo a presença de Deus nesta manhã. Aleluia. O apóstolo Paulo, irmãos, estava exortando a igreja de Roma a viver uma vida em consagração. Aleluia, louvado seja Deus. E isto aqui, irmãos, ficou escrito para nós também. Nós precisamos ter uma vida de consagração, para que não venhamos conformar com as coisas desse mundo. Diz assim, e não sede conformado, aleluia, com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, aleluia, através da palavra de Deus, da orientação da santa e gloriosa palavra de Deus. Eu sempre digo aos irmãos, o crente que não ora, o crente que não faz uma leitura, uma meditação bíblica diariamente, ele é um crente fracassado, porque a oração, irmãos, ela é a base, aleluia, é o reforço da nossa fé, aleluia, e a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa regra de fé, louvado seja o nome do Senhor, e é por ela que nós devemos ser guiados, aleluia. E quando nós for se apresentar a Deus, né, vamos em santificação, né, porque nós devemos cultuar ao Senhor. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma sobre a consagração, possivelmente pelo fato de estar preocupado com o padrão de vida espiritual dos membros daquela igreja, a forma que eles estavam vivendo, né, irmão, se afastando de Deus. O apóstolo Paulo nos desafia a sermos imitadores dele. Louvado seja Deus. Ele disse em primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 1, diz assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Meus amados irmãos, Jesus Cristo foi o maior exemplo de humildade, o maior exemplo de amor. E o apóstolo Paulo, ele foi um perseguidor da igreja no começo, mas depois o Senhor Jesus o chamou. E ele, irmãos, ele nos aconselhou: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo mudou a sua vida quando ele teve um encontro com Jesus. E quando nós, irmãos, temos um encontro com Jesus, nós mudamos de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar aqui, irmãos, um pouco também sobre os elementos para vencer o mal. O primeiro elemento é a submissão a Deus. Se submeter a Deus, se submeter às pessoas que Deus coloca para nos dirigir. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, a vontade de Deus é que o crente seja submisso a Ele. Louvado seja Deus. E também a aqueles que Ele coloca para nos dirigir. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, queridos irmãos, não tomo nenhuma decisão no setor sem primeiro me orientar com o pastor Fávaro, nosso presidente.
porque sob a orientação dele, eu serei abençoado e a igreja que eu estou dirigindo também é abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. A vontade de Deus, irmãos, é que nós sejamos submissos a Ele, né? E aos nossos guias. Pois o mundo jaz no maligno, o mundo jaz na mentira, o mundo jaz no engano. Mas nós que servimos a Deus, irmãos, estamos saindo fora disto. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Este mundo, irmãos, ele está reservado para o fogo, né? A Bíblia diz que o diabo é o Deus desse século e cegou a humanidade. Queridos irmãos, nós temos que servir ao Senhor, ser submisso a Ele, os seus ensinos, né, a sua palavra. Tem muitos crentes, irmãos, que ele vive só ouvindo aí o que os outros dizem, mas não examina a palavra de Deus. A Bíblia diz: examinais as Escrituras e cuidar ter nela a vida eterna. Aleluia. Irmã Valentina Rufino, Deus abençoe. Irmã Naira Augusto, Deus abençoe a sua vida. Também, irmãos, para vencer o mal, nós temos que aborrecê-lo. Nós temos que aborrecer o mal. Não devemos concordar com as coisas que não é bom. Romanos capítulo 12, verso 9 diz assim: o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Irmão, tem tanta gente fingindo por aí. Eles fingem ser seu amigo, né? E às vezes eles conquistam a nossa confiança. E nós acabamos revelando algumas coisas a eles, irmãos. E aí essas pessoas eles nos traem, porque o amigo não trai, o amigo sofre junto. Louvado seja a irmã Luciana, Lucas, né, pastor Paulo Evandro e toda a sua família, Deus abençoe. O amor seja não fingido. Jesus, irmãos, ele é o maior exemplo de amor. Nós devemos aborrecer o mal e nos apegar ao bem. Glória a Deus. Nós precisamos também vencer o mal. No versículo 21 do capítulo 12 de Romanos diz: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. Se alguém te faz mal, irmãos, ore por ele. Ore por ele, ore por ela. Eu sei que às vezes as pessoas te magoam, as pessoas te entristecem, mas você deve orar, vencer o mal com o bem, não tornar mal por mal. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Louvado seja Deus. Primeira carta de João 2,15 diz assim: não ameis o mundo. Irmãos, tem muita gente que vem para a igreja, mas eles continuam com as coisas do mundo, continuam com o adultério, continuam com a prostituição, continuam com a mentira, continuam com os vícios, com a idolatria. Quando nós aceitamos a Jesus, nós temos que abandonar todas estas coisas. Não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus queridos irmãos, Deus não faz parceria, Deus não mora de parede meia, não. Ou nós entregamos o nosso coração para Jesus, ou não entregamos. Nós temos que fazer uma entrega total, por inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ter uma recompensa, porque, irmãos, o mundo não tem nada para nos oferecer, a não ser a morte, mas Jesus ele tem a vida eterna, porque a Bíblia diz assim que ele veio, Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O ladrão veio senão matar, roubar e destruir. E eu quero dizer aqui, irmãos, que eu entendo que esse ladrão é o adversário, o inimigo das nossas almas, meus queridos irmãos. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Esta vida que nós levamos aqui, ela é uma sobrevida. A vida que nós teremos será lá na glória. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A irmã Naira Augusto, ela é do Parque Santa Madalena, lá em São Paulo, a igreja dirigida pelo nosso querido amigo pastor Tiago Sarmento. Louvado seja Deus. O presente sistema mundano deste século é mau. Irmãos, nós vemos aí
tudo que está acontecendo na nossa política. Estão aí, irmãos, para votar alguma coisa ruim contra a igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para a igreja do Senhor: se nós nos prostrar, nós dobrar o nosso joelho e orar a Deus, aleluia, tudo isso pode mudar. Deus, ele para defender a igreja, ele faz qualquer negócio. Ele mata, ele faz rei comer capim, né, meus amados irmãos? Ele faz rei comer, ser morto, comido de bicho, para defender a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Gálatas 1,4 diz assim: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, aleluia. Meu querido irmão, você está sendo perseguido, você está sendo perseguida, confie no Senhor, porque Ele peleja por ti. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Esta peleja não é nossa, essa peleja é do Senhor. Nós precisamos ir na sua presença. Salomão escreveu capítulo 7, na sua primeira, ou seja, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, dizendo assim, aleluia, glória a Deus: se o meu povo que se chama pelo meu nome, aleluia, se humilhar-se na presença de Deus, aleluia, e orar, aleluia, e se converter dos seus maus caminhos, dos seus próprios interesses, né, irmãos, aleluia, aleluia, eu os ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Irmão, se a igreja soubesse o poder que ela tem nas mãos, ela não ficaria aí preocupada com os acontecimentos, meus amados irmãos. Essas coisas que estão acontecendo aí, não ficava preocupado, né, com as perseguições que estavam para vir. Ela começava a orar. Se a igreja se unir em oração, não tem para ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Se unir na presença de Deus, porque quando a igreja ora, o céu se move. Louvado seja Deus. Quando a igreja ora, meus queridos irmãos, o céu, aleluia, ele desce, Deus se coloca de pé no seu trono e aleluia, e manda legiões de anjos para pelejar a favor da igreja. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Este presente, o sistema mundano, irmãos, ele é contra a igreja, ele é contra os crentes, mas nós temos o Deus Todo-Poderoso que manda em tudo. Ele é o dono de tudo, Ele construiu esse mundo, Ele fez eu e você, a sua imagem conforme a sua semelhança. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos ser transformar a nossa mente, aleluia, conforme a vontade de Deus. Meus queridos irmãos, eu sei que não é fácil, a gente não consegue dominar os pensamentos, mas nesta manhã eu quero pedir, orientar os irmãos aqui, que quando nós não conseguimos dominar a nossa mente, nós devemos ir para os pés de Jesus, porque o Espírito Santo entra em ação, aleluia, louvado seja Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses 2,5, dizendo assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Qual é o nosso sentimento, irmãos? É servir a Deus, é ganhar almas para o reino de Deus, aleluia, é amar as almas. Jesus amou tanto as almas que se entregou por ela. Eu era perdido, você era perdido, aleluia. Nós temos que andar no centro da vontade de Deus, de sorte que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo. Se for preciso morrer pela igreja do Senhor, vamos morrer. Porque o apóstolo Paulo disse assim: o meu viver é Cristo, mas o morrer é ganho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmã Daiane Soares, Deus abençoe sua vida, minha filha, louvado seja Deus. O sentimento que houve em Cristo, é de amor pelas almas. Você já evangelizou alguém nesse começo de ano? Já convidou alguém para ir na igreja ouvir a palavra de Deus? Ainda não?
Então você tem uma oportunidade nesse domingo. Logo após a escola bíblica dominical, nós estaremos aqui no centro de Pederneiras, num trabalho de um grande evangelismo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar nesta manhã também o pastor José Vieira, aleluia, um grande evangelista. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso padrão de vida cristão é a palavra de Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. O crente que não tem o padrão de vida pautado na palavra de Deus, irmãos, ele vive pecando, ele vive desobedecendo, ele é rebelde. O salmista escreveu no Salmo número 119, versículo 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Meus queridos irmãos, vamos estudar a palavra de Deus. Vamos para o culto de doutrina ouvir os ensinamentos da palavra de Deus. Vamos para a escola dominical ouvir ali os ensinamentos da palavra de Deus. Ah, mas a escola dominical é muito cedo. Eu queria dormir mais um pouco. Eu trabalhei a semana inteira. Ô irmão Wilson, Deus abençoe sua vida, sempre nos assistindo. Irmão Wilson ali de Itupeva, né? Aleluia, congregamos muito tempo junto ali, para a glória do Senhor Jesus Cristo, aí no Ministério do Belém. Aleluia. Queridos irmãos, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Louvado seja Deus. Quando nós aplicamos a palavra na nossa vida, o Espírito Santo, ele age na nossa consciência para nós não pecar. Quanta gente, irmãos, como eu estava falando, mas a escola dominical é muito cedo, pastor, eu tenho que dormir um pouco mais, eu estou cansado, eu estou cansada, mas a Bíblia diz assim: o teu descanso não é aqui, aleluia, o meu descanso não é aqui. Nós temos a eternidade para descansar lá na glória. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, dizendo assim, sofre as aflições, aleluia, Timóteo, e falou para mim também, Gilberto, sofre as aflições. Está falando para você aí, irmãos, irmão Robson, né, irmã Camila, sofre as aflições e faz aleluia, a obra de um evangelista. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que aqui nós temos a fadiga do dia, temos canseira, temos fome, temos sede, mas lá na glória nós não vamos ter nada disto. E se nós trabalhar aqui, a Bíblia diz assim: não trabalhem pelo pão que perece, mas sim pelo que permanece. Louvado seja Deus. Nós trabalhando, levantamos de manhã cedo e procuramos chegar lá na empresa no horário para bater o cartão, né? Nós temos regra na empresa. E por que na igreja nós chegamos atrasados? Por quê? Será que é a falta de compromisso com as coisas de Deus? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É uma exortação que Deus está nos dando nesta manhã, que nós devemos ter mais compromisso com as coisas de Deus, mais compromisso com a sua obra, né? Para trabalhar na vida secular, nós levantamos de madrugada, mas não levantamos de madrugada para orar, para buscar a Deus. Nós levantamos de manhã cedo, nós não tiramos um período para ler a palavra de Deus. Como eu sempre digo, eu levanto de manhã cedo, eu digo: paz do Senhor, Espírito Santo. Obrigado eu agradeço a Deus por uma noite, né, que Ele me deu, e a oportunidade de eu levantar de manhã cedo e respirar o ar, que ninguém paga nada pelo ar, né? Ninguém paga nada, porque Deus dá-nos de graça, é uma dádiva de Deus, pela vida que Ele nos deu. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Devemos aborrecer tudo que é mal, irmãos. Vamos sacrificar essa carne. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista escreveu no Salmo 119, verso 4, diz assim: pelos teus
mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Aleluia. Irmão Daniel Lucas Zebini, Deus abençoe nosso irmão. Então, meus queridos irmãos, vamos nos esforçar, né? Vamos nos esforçar. Quando eu era jovem na igreja, hoje eu vejo o jovem com tanta moleza e com tanta coisa, né? Porque eu era jovem, eu me lembro, nós levantava de madrugada, irmãos, nós ia para vigília, passava a noite toda orando. Hoje as vigílias, muitas vigílias que a gente vai aí, os irmãos oram 5 minutos, depois é cantoria, canta para lá, canta para cá. Irmãos, vigília que eu conheço é oração. E nós passávamos ali a noite orando, buscando a Deus. E de manhã cedo, nós levantávamos ali às 5 horas da manhã, a vigília nossa ia mais ou menos até às 3 da manhã. Tinha gente que ia para casa nem dormia, já voltava para a alvorada que nós fazíamos nas casas, ia cantar nas casas para ganhar almas para o reino de Deus. Eu me lembro uma certa feita que a esposa do pastor pregou para uma senhora, e essa senhora ali, meus amados irmãos, e deu certo que nós fomos fazer alvorada na sua janela, né? Quando começamos a cantar o hino arrebatado, fui no dia do Senhor. E justamente a esposa do pastor tinha pregado, aleluia, para ela ali, sobre o arrebatamento da igreja. E ela saiu na janela gritando: meu Deus, Jesus está voltando, e eu fiquei. Aleluia. Irmão Paulo Freitas, Deus abençoe nosso querido irmão, né? Louvado seja Deus. E aquela mulher saiu desesperada ali e nos convidou para entrar na sua casa e aceitou Jesus como seu Salvador. Irmãos, a Bíblia diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque eu te ajudarei. Não é para nós ficar desanimados, é para fazer a obra de Deus com ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui também orientar os obreiros da nossa igreja. Irmãos, o líder não pode chegar atrasado na igreja. Tem que chegar primeiro, tem que mostrar o exemplo para os seus liderados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, nós estamos vivendo dias maus, mas nós somos o bem do mundo. A igreja é o bem do mundo. Aleluia. Aliás, não é o bem do mundo, é o bem que está no mundo, para fazer a diferença. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Embora que Satanás chegou ao entendimento dos incrédulos, mas nós estamos, aleluia, na presença de Deus com sabedoria, aleluia, buscando entendimento da palavra, através da sua palavra, né? Aqueles que não creram, o diabo cegou o entendimento. Às vezes nós pregamos e a pessoa não entende. Mas vamos continuar pregando com oração, com jejum, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, eu me lembro uma certa feita que eu estava pregando para um homem, há muito tempo eu passava e convidava ele para ir para a igreja. Um dia ele foi para a igreja comigo, né? Ele ficou bravo comigo: eu vou amanhã para a igreja com você, para você nunca mais me perturbar. E eu cheguei em casa, irmão, e glorifiquei a Deus, agradeci a Deus, eu orei a Deus, irmãos, e no outro dia, quando passei, ele estava arrumado. Eu agradeci e falei: Jesus, obrigado, porque agora, Senhor, eu sei que Ele vai te aceitar. E ele foi para a igreja comigo, e naquela noite ele recebeu Jesus como seu Salvador. Nós temos o colírio do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, é a nossa vida, irmãos. É o nosso exemplo de vida como cristão. É o colírio para a vista dos incrédulos, para que eles possam ver Jesus em nós. Aleluia, e aceitar Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós somos carta lida, por isso que nós temos que dar bom exemplo. Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 4, dizendo assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que não é por muito falar que ele será ouvido, mas é pelo bom testemunho do crente. Seja crente, irmão, vamos ser crente. Todo dia eu oro a Deus e digo: Jesus, eu preciso ser crente.
Eu preciso ser crente. Ah, mas o senhor é pastor? Não, eu não sou pastor. Eu estou pastor. Porque os cargos, eles passam, irmãos. Mas o que vai subir para o céu é o crente, fiel a Deus, e eu quero ser fiel, e convido a você ser fiel ao Senhor, aleluia, porque a Bíblia diz, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida eterna. Tem uma coroa te esperando pela tua fidelidade. Seja fiel em tudo, meu irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Seja obediente. Vamos ser obedientes aos nossos líderes. Vamos ser obedientes, meus queridos irmãos, à santa e gloriosa palavra de Deus. Aleluia. Eu sempre digo, Jesus, eu preciso ser crente. Nós vivemos num mundo cheio de corrupção. Não podemos se corromper com este mundo. Nós precisamos, irmãos, ser a luz. Aleluia. Se Jesus está em nós, aleluia, o nosso corpo tem luz. A nossa vida tem luz. E a luz de Cristo que está em nós pode resplandecer, aleluia, sobre as vidas. Louvado seja Deus. A Bíblia diz assim, irmãos, que se a luz que está em ti, aleluia, trevas, ninguém pode enxergar Jesus na tua vida. Não é assim que está escrito, mas eu estou aqui parafraseando. Eu estou parafraseando aqui. Se você não tem brilho do Espírito, não tem Jesus na tua vida, você não tem brilho. Ah, pastor, mas eu já aceitei a Jesus. Mas continua praticando as mesmas coisas. Não mudou de vida. O Evangelho transforma. Eu tenho muita gente aí dizendo, venha como estás. Mas é para vir como está, mas para ser transformado, não é para ficar como está. Precisamos mudar de vida, irmãos. O diabo está tentando cegar muitos crentes. Ah, isso não faz mal, isso não tem importância. Mas eu quero dizer, aleluia, o apóstolo Paulo disse, fica naquilo que você aprendeu. Eu aprendi, irmãos, que pecado é pecado. E ainda continua dizendo que pecado é pecado. Mas Jesus veio para perdoar o pecado, aleluia. E quando nós nos convertemos ao Senhor, Ele perdoa os nossos pecados e ainda escreve o nosso nome no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que é uma palavra um tanto quanto pesada, irmãos, mas eu tenho que falar isto aqui, porque um dia eu vou dar conta daquilo que eu deixei, que Deus me deu para falar e eu não falei. Eu vou dar conta, porque todos nós vamos prestar conta, nós vamos, não tem para onde escapar. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor naquele dia, e toda língua vai confessar. E muitos vão dizer assim, Senhor, eu não sabia. Eu não sabia. E aí a testemunha vai se levantar e vai dizer, claro que sabia. O meu servo falou. E você não ouviu. O Marcos Barbosa, cantor, Deus abençoe o senhor e toda a sua família. Irmãos, eu tenho uma responsabilidade muito grande diante de Deus, diante da igreja do Senhor, diante do povo, de falar a verdade. E a verdade às vezes dói, ela machuca. Mas a Bíblia diz que Deus faz a ferida e Ele sara. A palavra sara. Vamos aplicar a palavra. Obreiros do Senhor, aplique a palavra. Deixe de bajular. Irmãos, eu não bajulo ninguém. E não gosto de ser bajulado. Porque aquele que bajula você, ele trai você. Né? Ele trai você. Ele nega. Meus queridos irmãos, vamos ser crente. Vamos ser crente. Vamos ser crente para ir para o céu. Vale a pena sofrer as consequências desse mundo. Vale a pena deixar algumas coisas, algumas práticas, algumas vaidades. Vale a pena. Porque nós vamos morar na eternidade, no descanso eterno. Aqueles que obedecerem à palavra de Deus, irmãos, vão descansar. Mas aqueles que não obedecerem vão para o tormento eterno.
Orem por mim, me ajudem em oração, irmãos, para que eu continue servindo ao Senhor da forma que Ele quer e pregando, aleluia, aquilo que está escrito, e também possa pregar com a minha vida, porque a maior pregação é a nossa vida. Aleluia. Queridos, nesta manhã eu quero orar por você. Deus te abençoe. Eu estou aqui sentindo Deus na minha vida. Jesus te ama. A Bíblia diz que ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Ele odeia o pecado. E por isso que Ele veio, irmãos. Tanto é que Ele odeia o pecado porque Ele morreu por causa do pecado. Ele nos ama tanto que Ele morreu por nós, por amor a nós, aleluia. Para tirar o pecado que estava em mim e você. Irmã Valentina, Deus te abençoe, irmão Marcos. Todos os irmãos que estão nos assistindo nessa manhã. Eu preciso da ajuda de vocês em oração. Para que eu venha permanecer naquilo que aprendi. Para que eu venha aplicar o bom ensino à igreja do Senhor. Que foi para mim confiada pelo nosso pastor Alcides Fávaro. Né? Eu sempre digo assim, pastor Alcides, servo de Deus, e eu, servo do pastor Alcides. É bíblico isso aí. Moisés, servo de Deus, e Josué, servo de Moisés. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, tenham todos um dia abençoado na presença de Deus. Nós estamos aqui encerrando esta live. Se fosse para falar, eu ia falar quase o dia todo. Mas nós temos horário, né, irmãos? Eu quero agradecer por tudo que Deus tem feito na minha vida e na vida da igreja aqui. Pelo que Deus está fazendo na igreja. Aleluia! Pessoas novas estão chegando. Isso é Deus trabalhando, irmãos. Vamos continuar orando, unidos. Unidos. A igreja está unida e por isso ela está crescendo aqui nessa cidade. E Deus falou comigo quando eu cheguei aqui que a nossa igreja será uma das maiores igrejas aqui de Pederneiras. E eu criei, falei para os irmãos, isso está acontecendo para a glória do nome do Senhor. Maravilhoso Deus. Te dou graça, Jesus, pela tua, aleluia, pela tua presença nesta manhã aqui. Nós somos teus servos, precisamos de ti, Senhor. Nos ajuda a ser crente, Pai. Crentes para ir morar no céu, crente que faz a diferença nesta cidade e por onde passarmos, meu Deus. Abençoa todos os nossos irmãos que estão nos assistindo, os que vão nos assistir ainda durante o dia. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a atenção de todos, né, por ter permitido de eu entrar no aconchego do vosso lar, no seio da vossa família. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.